Olá, pessoal, boa noite. Estamos no ar para mais um Hangout. Eu, Bia Kisses, a minha parceira Zoe Martínez, e hoje aqui tendo a felicidade de receber o professor Olavo de Carvalho e o professor Ricardo Felício. É uma honra, um prazer muito grande para a gente. Eu e a Zoe hoje estamos de anfitriãs, nós vamos, assim, temos a felicidade de juntar dois amigos queridos. Isso é uma coisa muito boa, quando a gente consegue que os amigos se encontrem, se conheçam. Então, a gente está se sentindo assim, meio que na sala de estar de casa, servindo um cafezinho, batendo um papo entre amigos, tá? Um clima bem descontraído. Aliás, por falar em clima, nós temos hoje um especialista em clima, não é? E, professor, queria apenas começar dizendo que a gente sente muito aí pela perda da sua mãezinha. O senhor mesmo já escreveu, hoje postou, que sabe que ela está bem, que ela está lá recebida nos braços do Pai Eterno. A gente fica muito feliz de saber, né, que o senhor está reconfortado, toda a sua família, tá? Mas eu gosto de expressar aqui os meus sentimentos. Bom, vou passar para a Zoe, primeiramente, para ela também dar aí a boa noite. Em seguida, o professor Ricardo e o professor Olavo de Carvalho. Oi, pessoal, boa noite. É um prazer estar aqui, Bia. Obrigada pelo convite, Ricardo e Olavo. Que honra participar desse programa aqui com vocês. Boa noite. Professor Olavo, meus sentimentos. Saiba que desde de manhã eu fiquei sabendo e você não saiu do meu pensamento. Eu estou rezando por você e pela sua família e saiba que sua mãe está em um lugar bem melhor agora. Tá bom? E o que ficam são as lembranças boas e que ela colocou um ser humano incrível no mundo, um ser humano como o Senhor, tá bom? E é isso. Estou muito feliz de poder juntar vocês dois, o Ricardo e você aqui, e tenho certeza que será uma aula não só para mim, como para a Bia e para todo mundo que está nos assistindo aqui hoje. Bom, Ricardo, faça aí o seu introito e depois pode passar para o professor Olavo, tá? Boa noite a todos, é um prazer estar aqui com vocês novamente, é um imenso prazer estar com o professor Carvalho, pela primeira vez um contato, né? A gente nunca conseguiu conversar ou trocar um e-mail, uma mensagem, mas nós vamos ter uma conversa bastante interessante sobre vários assuntos. Os meus sentimentos também, né? Eu fiquei sabendo isso vindo para cá, eu estava em viagem hoje, mas a gente tem realmente a certeza que está num lugar muito melhor, merecido, e eu expresso também os meus sentimentos e todos os nossos colegas aqui. Boa noite, então, a todos. Bia, o professor, querido, quer dar boa noite aí para os nossos telespectadores? Então, boa noite a todos, muito obrigado por este convite, é sempre um prazer estar com vocês duas, que são minhas amigas, minhas musas, né? O Ricardo Felício, eu tenho acompanhado mais ou menos o trabalho dele faz tempo, eu sei que é um homem que tem feito um esforço heróico para botar certas coisas nos eixos, né? Mas eu quero advertir que nesse negócio de clima não entendo coisa nenhuma. A parte científica, a parte política, portanto, histórica do negócio, e olhe lá. Mas, de qualquer modo, é uma grande alegria estar aqui com vocês. Agradeço muito os votos, nas condolências pela morte da minha mãe, né? E digo que eu não estou nem um pouco triste, eu estava muito triste com o sofrimento dela nas últimas semanas, agora tenho a certeza que ela está na glória eterna, com uma felicidade indescritível, né? Até eu estava pensando agora mesmo, será que no céu as pessoas dormem? Eu acho que sim. Elas dormem e sonham com o próprio céu. Quando elas acordam, elas estão lá. Que imagem linda. Alguém deixou aí gata na mulher. Acho que isso. Bom, professor, falar em céu, né? Só para falar um pouquinho aqui que o meu nome, Beatriz, né, tem um significado de razão espiritual, né? No inferno de Dante, Beatriz é aquela que leva as pessoas até a porta do paraíso, mas da porta para lá a pessoa tem que entrar sozinha. Então,
a razão espiritual pode nos levar às portas do paraíso, não pode ir além disso, né? Aí é por conta de cada um conseguir atravessar, né? Bom, eu fico feliz e queria que eu queria começar com uma curiosidade. Quero deixar vocês bem à vontade. O Ricardo, se ele quiser fazer perguntas para o professor Olavo, se o professor Olavo quiser também fazer comentários, fazer perguntas também para o professor Ricardo. Isso aqui, quero que vocês fiquem bem à vontade para conversar. Eu e a Zoe, a gente vai ficar meio que assim, assistindo, dando uns pitacos, falando alguma coisa, mas a gente quer que vocês fiquem bem à vontade, porque vocês estão, primeira vez que vocês estão tendo essa oportunidade de conversar, e eu sei que o Ricardo é muito fã do professor Olavo. O professor Olavo aceitou imediatamente o convite quando eu sugeri, disse que gosta muito do professor Ricardo também. E tem uma história, professor Olavo, que o Ricardo me contou, que eu achei muito interessante, porque ele mexe com essa coisa de tempo, ele combate, né, o aquecimento global desde mais ou menos de 2004. E ele disse que quando saiu o livro do Felipe Moura, o Mínimo, né, que aí ele começou a ser, segundo ele, foi engraçado, difamado na escola, lá na USP, porque no livro do Felipe Moura faz uma referência a um texto dele, né, que o Felipe fala, quem quiser saber, melhor. E aí as pessoas, então, começaram, segundo ele, a difamá-lo. Sabia, esse cara só podia ser aluno daquele tal de professor Carvalho, só podia ser aluno dele. Eu achei muito engraçado, que o Ricardo topasse um pouco melhor. Olha, eu tenho uma pergunta, que eu acho que é para iniciar aqui a conversa. Né? Uma coisa que pode parecer banal, mas a maioria das pessoas realmente não sabe. Então, Ricardo Felício, o aquecimento global não existe, ou ele simplesmente existe e não é de causas humanas. Porque vem tudo num pacote só. Os seres humanos estão aquecendo o planeta. Fala muito bem. Uma coisa é o culpado do crime ser outro, e outra coisa é o crime não ter acontecido. Então, eu gostaria que você, para começar a nossa conversa, você esclarecesse isso para todo mundo. Perfeito, ótima pergunta, né? Inclusive, no século XX, nós tivemos 2 períodos de aquecimento e 2 de resfriamento. E a mesma patrulha que faz aí o aquecimento global do final do século XX e está tentando estendê-lo pelo século XXI contra o próprio meio natural, nos anos 70 falava que o planeta Terra ia entrar numa nova era glacial, né? É isso que é interessante. Mas aí, como a gente sempre fala, a natureza não gosta de colaborar com esses conspiracionistas, né? E aí, no final do século XX, você teve um pequeno período de aquecimento, e o pessoal quis fazer uma atribuição a esse fenômeno, né, levemente aquecido, do planeta mais aquecido, aos seres humanos. Então, de fato, o planeta deu uma esquentadinha, como ele já fez 2 vezes no século XX, mas aí, a partir de 1998, ele parou de fazer esse aquecimento e começa ou parar de esquentar, ou até alguns lugares está esfriando também. Então, não tem nada a ver o processo natural com, de fato, ao ser humano está fazendo esse processo. Né? Tem realmente que separar esses 2 eventos. Né? Agora, diga uma coisa, qual é a possibilidade real de medir o impacto da ação humana sobre o clima do planeta inteiro? Existe essa possibilidade ou nem isso existe? Não, isso não tem cabimento. Como é que a gente vai mexer nos fluxos de energia? Não tem. Isso dito é que você quer fazer qualquer coisa. Aqui no Brasil, você quer fazer... O pessoal está dando eco. Se você quer fazer uma barragem, você tem que fazer relatório de impacto ambiental, que vai mexer no mundo, vai mudar toda a natureza. E aí o pessoal estava trabalhando com uma coisa chamada geoengenharia. Quer dizer, então dava para consertar o planeta inteiro, né? E aí não tinha limites. Né? Então, eles são incoerentes na própria discussão da criação do problema e da resolução desse problema que eles mesmos criaram, né? E quando você vai ver no final, é simplesmente uma enorme esponja global, mundial, de sorver dinheiro de todo mundo. Que é o que vai acontecer com esse acordo de Paris aí, né? Vão abrir um fundo internacional
depositar dinheiro, e no final das contas você não sabe, né? O que vai acontecer? O que vocês vão fazer? Vocês vão depositar para fazer algum tipo de mecanismo de desenvolvimento limpo, mudar de energias, enfim, né? Não está muito bem esclarecido essas coisas. Quer dizer que, na prática, essas medições são impossíveis. Uma medição global assim, das ações, do impacto das ações humanas, não existe, então, não é possível fazer isso. De fato, a gente só tem estimativas. Então, tem estimativa de nível do mar, por isso que a gente fala que não é uma medida confiável. A maior parte dos oceanógrafos fala sobre esse assunto, porque a própria bacia oceânica se mexe, os correntógrafos têm sedimentação, os marégrafos têm sedimentação de rios, então tem N fatores que entram em cima disso, e você pega medições locais e tenta tirar alguma estimativa, mas ela, de fato, medir lá, que mexeu 1 centímetro ou 2, são só estimativas muito esdrúxulas, né? Por exemplo, o Macaulay é um oceanógrafo famoso, ele já faleceu, mas ele falava, tinha uma expressão muito interessante, a última coisa que o mar tem é nível, porque tem alguns lugares que o nível varia absurdamente, outros o mar praticamente não mexe, você tem efeito de marés, você tem efeito da próprio ciclo nodal da Lua, então são muitos fatores colocados em cima do nível do mar, por exemplo. Temperatura é uma outra abstração, né? Os satélites fazem uma medição da média troposfera, e aí você tem erros das medidas. Então, enfim, a gente simplesmente tem estimativas das coisas do mundo natural que a gente não pode levar isso a ferro e fogo, né? E o pessoal acha que qualquer flutuaçãozinha que acontece nessas medições fala é o homem que mudou. Então, o curioso dessa história toda é o seguinte fato. Só porque eu não arrumei uma explicação melhor para as coisas que eu estou observando, é o homem que fez, né? É sempre assim, né? Então, chega a ser absurdo isso, né? Eu não consigo explicar por que aconteceu. Então atribui ao CO2. Não, atribui à ação humana. Não é assim que funciona, né? A gente pode considerar que isso aí já virou uma espécie de cacoete científico. Você tem que aceitar uma explicação só porque não tem outra. Mesmo que ela seja ruim, não, tem que aceitar porque não tem outra. Então, nós somos obrigados a ter explicação de tudo, ou então temos que engolir o que você está falando. Isso aí não é só na climatologia, não. Isso aí tem tudo, eles estão fazendo isso, né? Tem uma frase bem interessante. Ciência é feita de dados. A gente faz uma coleção de dados. Uma casa também pode ser feita de dados. Professor, pode. Então, da mesma maneira que só porque você tem uma coleção de dados você não tem uma teoria, não é porque você tem uma coleção de pedras você tem uma casa. Então, o pessoal, sabe, faz uma salada gigantesca. Peraí, primeiramente, a maior parte dessa estrutura científica que nós temos está fazendo a primeira parte do método científico, que é simplesmente observação. Nós estamos fazendo séries de dados, colecionando as coisas, para a gente entender esse meio natural. Nem sequer isso nós temos noção de fato de como funciona, né? Quando a gente via lá imagens de satélites sobre a Amazônia, por exemplo, e via os mesmos tipos de fenômenos de nuvens em cima do meio oeste norte-americano, a gente falou assim, bom, se isso aqui embaixo tem um tornado, certamente na Amazônia também vão ter tornados. E depois, quando veio o advento de radares meteorológicos na Amazônia, você realmente conseguiu constatar, inclusive as clareiras gigantescas abertas na floresta por causa de tornados. Então, você sabe que essas coisas acontecem, só que você nunca viu, né? Então, a partir do momento que você começa a observar melhor o nosso planeta, você começa a entendê-lo. Não significa que as coisas aumentaram de tamanho, tem mais fenômenos, não. É que a gente aprendeu a observar melhor o nosso planeta. E cada vez mais isso vai acontecer, vai aumentar, nós vamos ter mais registros. Mas é muito pouco ainda, né? A era dos satélites nasce aí nos anos 70, então nossa série de dados ainda é mínima para a gente ter qualquer tipo de conclusão, né? Isso é importante ressaltar. Ora, um caso que me chama muita atenção é o seguinte,
O ser humano começou a colecionar dados sobre animais e plantas milênios atrás. Aristóteles foi o primeiro que sistematizou isso aí, inventou o jardim zoológico, etc, etc. Passaram-se 2.400 anos, o pessoal colecionando dados, antes do sujeito arriscar a primeira teoria geral, que foi Charles Darwin, que até hoje dá discussão. Agora, esse negócio do clima, o pessoal começou ontem, aí já tem a conclusão, já tem a teoria geral. Isso é muito louco realmente, né? Quer dizer, nem terminaram a coleção ainda, já tem a teoria, pô. O mais interessante disso é que quando a gente se debruça para estudar a atmosfera, que vem na ciência geográfica lá desde o Estrabão, tem 3.000 anos nisso, né? Eles vão entendendo as coisas sobre a atmosfera, a relação dos lugares, etc. e tal. Mas mesmo agora, na parte mais moderna da meteorologia, que tem aí uns 120 anos, né? E da geografia na climatologia geográfica, você se debruça sobre um objeto de estudo, que é a atmosfera da Terra, e, pasme, mas ainda carece de uma teoria que explique esse objeto. Então, você tem várias teorias. Você pode, inclusive, usar uma ou outra conforme, né, o cientista se acha mais apropriado para aquele estudo. Então, eu acho um reducionismo fantástico e gigantesco, e como eu sempre falo, chamado todo mundo idiota de hoje até o Estrabão, de achar que uma molécula, o CO2, está controlando todos os fenômenos, tudo que acontece na meteorologia e no clima. Né? Então, esse reducionismo violento é crítico. Então, notem bem isso, né? Que não existe uma teoria que abarque o objeto de estudo, a atmosfera da Terra, e toda vez que a gente consegue alguma informação de atmosferas de outros planetas, a gente ainda fica mais pasmo ainda, porque a gente pensa que, bom, a gente sabe alguma coisa da Terra, vamos ver lá Júpiter, já não é a mesma coisa. Vai lá para Netuno, já não é a mesma coisa. Então, são muitas diferenças de atmosferas planetárias, né? E então fica complicado. Você não tem uma teoria que consiga dar conta dessas coisas todas, né? De modo geral, assim, eu tenho terror dessas teorias gerais, né? Que eu sempre junto um monte de dados e expliquei tudo. Eu acho que isso nunca aconteceu, na verdade, isso é tudo papo furado. Em 1975, tem um historiador chamado Paul Kennedy, publicou um livro chamado Ascensão e Queda das Grandes Potências, em que ele juntava um monte de dados sobre progresso econômico e orçamentos militares. Comparando tudo, ele chegava à conclusão final de que na década seguinte os Estados Unidos ia cair e a União Soviética se tornaria a potência dominante do mundo. Pior é que aconteceu exatamente o contrário, e o sujeito até hoje não disse que estava errado. O livro vendeu, foi um sucesso mundial. É sempre assim, esses caras que vêm com teorias imensas. Né? O coeficiente de chute é enorme, enorme, enorme. Em meteorologia e climatologia tem muito disso. Como a gente não conhece, nem sequer tem dados suficientes para isso, você vai parametrizando a atmosfera, vai tentando fazer ajustes, né? Para conseguir ter algum resultado plausível para você poder tirar o pragmatismo dessa ciência, né? Aplicar ela para uma infinidade de coisas. Por exemplo, para aeronáutica, sim, funciona, prognósticos de tempo 24 horas, 48. Para agricultura já é uma coisa um pouquinho mais difícil, complicada, porque você tem que estender isso para alguns meses, saber se vai chover ou não, né? Mas também tem outras coisas pragmáticas, que é o agricultor vai colocar insumos na lavoura, vai fazer defensivo agrícola, vai ter chuva ou não vai, né? Então tem esses detalhezinhos também que são importantes. Mas falar do que vai acontecer no planeta daqui 50, 100 anos é uma coisa assim que só fazem parte do mundo da fantasia. Por isso que a gente fala que são só cenários hipotéticos que não podem ser levados a sério e muito menos definir o que a humanidade vai fazer, né? Isso que é mais complicado, né? E aproveitando isso, já que nós estamos falando disso, eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Vamos trocar um pouquinho as figuras. Porque todo mundo fala que isso aqui é teoria da conspiração, né? Quando a gente vai lendo esses documentos, por exemplo, climatologia e meio ambiente é um grande envelope, mas isso a gente sabe que tem vários outros. Como é que o senhor acha que a gente poderia frear esse controle supranacional que a ONU está impondo em cima da gente? Porque é uma coisa que eu fico pensando também aqui, meus colegas também, porque a gente já identificou, né? Já identificamos que existe isso.
Mas como é que seria, então, um mecanismo de combate essa estrutura? Até o Trump já falou que queria parar o financiamento da ONU. Como é que será que a gente poderia fazer isso? Operacionalizar. Bom, veja assim, primeiro a gente tem que saber o tamanho do inimigo, o tamanho do problema. Esses projetos globalistas, eles começaram a ser estudados há mais de 100 anos. Isso começa com o Cecil Rhodes, o fundador da Rhodesia. Ele pagou, então, bolsas de estudo para vários jovens intelectuais, promissores e tal, e começou a elaborar planos aí de um governo global. A coisa veio se desenvolvendo, né? O número de intelectuais, cientistas que colaboraram com isso é um exército de gente, não acaba mais. Se você ver, por exemplo, a obra inteira do Arnold Toynbee, não é uma obra de historiografia pura e simples. Ela é um projeto de governo global, ela é um projeto de civilização global. Um erro que o pessoal comete muito é imaginar que essas coisas são uma corrente política. Eu digo, elas não são uma corrente política. Elas são um projeto abrangente de civilização que engloba praticamente todas as correntes políticas. Então, não tem muito como você combater na base de pensar que, não, é republicano ou democrata, esquerda ou direita. As coisas estão muito mais confusas do que isso. E esse projeto é muito mais ambicioso do que as pessoas imaginam, e as pessoas que estão empreendendo isso, elas não vão parar por nada deste mundo. Porque para elas, vamos dizer, um grupo de 200 grupos milionários, 200, não mais do que isso. Tá? Para elas, as perspectivas são enormemente promissoras. Não só porque, do ponto de vista ideológico, publicitário, eles já conseguiram confundir a cabeça de todo mundo, mas porque a tecnologia trabalha a favor deles. Se você pensar bem, os projetos tecnológicos que estão em andamento agora, para citar só alguns. Primeiro, a total substituição do trabalho braçal humano por robôs. O fundador da Tesla, o presidente da Tesla, Elon Musk, tem falado muito sobre isso e advertido que isso é um perigo muito maior do que a bomba atômica da Coreia do Norte. E é mesmo. Você imagina se os caras realizarem isso? Então, vamos comparar com uma situação mais modesta, que é a situação da Holanda. Na Holanda, 10% da população trabalhando sustenta o resto. O que nós vamos fazer com o resto? Nós temos que inventar umas brincadeirinhas para eles gastar o tempo. Então, acaba assim, o governo fornecendo maconha e cocaína para todo mundo. Você chega lá, só tem holandês caindo pelo chão, maconhado, cocainado, doidão. Você está destruindo a população completamente. Agora, você imagina se não precisar nem 10%. Se os robôs fizerem tudo. Bom, daí eles vão ter que drogar o universo, né? E, com isso aí, provocar um morticínio sem fim. Essa é a perspectiva. Agora, segunda perspectiva, acabar com o dinheiro impresso. Isso quer dizer que todas as operações econômicas do mundo estarão num computador central. Então, você controla a vida financeira de toda a população terrestre. Terceiro projeto, os carros sem motorista humano. Todos os carros estão conectados com um computador central que sabe para onde todo mundo está indo. Basta realizar esses 3 projetos e a elite global controla tudo. Que é o sonho do que, aliás, existe estudos sobre o nome de sociedade administrada. É a sociedade, tudo está previsto, né? Não há improviso, não há criatividade fora dos círculos tecnológicos controlados por essa gente. Então, tudo está indo a favor deles. Mais ainda, tem o lado mais catastrófico da coisa. É que eles já vinham estudando isso também desde muito antes dos maio de 68, até foi em maio de 68 que a coisa explodiu. Que é a famosa destruição dos valores civilizacionais. Eles inventam, então, que a civilização do Ocidente é culpada de todos os males do mundo. Né? Por exemplo, a escravidão. Bom, na verdade, a escravidão foi inventada pelos muçulmanos, desde o século VII. Não havia mais escravidão na Europa, eles inventaram. Foram os maiores aprisionadores, escravizadores e castradores de negros que já existiam no universo, né? Inclusive com a colaboração de impérios africanos dentro do Império de Oye, era um grande império escravagista lá dentro. Os europeus entraram na história muito tempo depois e só mantiveram a escravidão por 300 anos e inventaram o movimento abolicionista. Então o pessoal inverte a história dizendo que a culpa é toda nossa. Aí junta os muçulmanos com o movimento negro, dizendo, hoje aqui dizem abertamente, todo branco é racista, ele traz o racismo no ADN. Quer dizer, o racismo é racial. Os caras chegam a isto, né?
Então, eles inventam isso, e à medida que vão destruindo esses valores civilizacionais, todo o senso hierárquico da sociedade acaba. Não tem hierarquia entre professor e aluno, entre pai e filho, etc., entre o mais velho e o mais novo, entre você e seu cachorro. Nivela tudo. Mas tem uma hierarquia que não acaba, que é a hierarquia econômica. A ordem econômica se mantém intacta. Isso quer dizer que este pessoal globalista, essa classe dominante globalista, não terá freio cultural nenhum. Ela pode fazer o que quiser. Isso nunca aconteceu na história. Todas as classes dominantes sempre tinham um fator cultural, religioso, moral, que freava de alguma maneira as ambições deles. Os caras voltassem com a mão totalmente livre para fazer o que quiser. Então, e o pessoal militante, essa turma, por exemplo, do Black Lives Matter, esse pessoal dito esquerdista, estão todos trabalhando para a glória desses grandes capitalistas e nem sabem. Então, já virou uma situação totalmente alucinatória. Eu acho que a primeira coisa que nós temos que fazer, o caminho para esclarecer isso, é dizer, olha, isto tudo é para a glória de 200 fortunas, meus filhos. O que está oprimindo você não é a família patriarcal, não é a religião cristã, não é o papai e a mamãe, tá certo? São os caras que são os donos materiais do planeta. Eles é que são o problema. Então, a chamada nova esquerda, que surge a partir dos anos 60, para esses potentados, é uma delícia. É a melhor coisa que aconteceu na vida deles. Por que você acha que George Soros, Rockefeller, Fundação Ford, Zuckerberg, todo mundo está financiando esses movimentos de esquerda? Porque é bom para eles. Então, você tem... A esquerda hoje é um bando de idiotas, mesmo, como nunca houve na história do mundo. Eles acreditam em toda essa besteira e nem sabem a quem que eles estão ajudando e a quem que estão prejudicando. Então, eu acho que é o próprio pessoal militante que tem que ser esclarecido. Então, olha, meu filho, você está sendo feito de trouxa. Né? Essas coisas que você está reclamando não são nem problemas. O problema é o que você vai ter depois. E os caras estão aprontando para você. O interessante que o senhor falou Raquel Carson faz o Primavera Silenciosa e o pessoal usa aquilo como uma bíblia do ambientalismo e vai misturando o movimento esquerdista junto com o ambiental, e acho que dali nasce um cume nesse ponto, né? E eles também não entendem que, quando a gente fala sobre movimentos, né, o que menos se mexe é o ser humano. Você, para poder sair do teu país, tem uma burocracia gigantesca para te travar. Mercadorias eles já controlam, mas dinheiro é uma coisa que tem uma fluidez mundial incrível, né? Então, nesse sistema que não vai ter mais nem as notas, você vai ficar completamente dependente, inclusive, do Estado. O Estado vai falar uma hora assim, você não é partidário das minhas visões, ele simplesmente aperta um botão, acabou, a sua vida está congelada, né? Seu seguro de vida, tudo vai estar congelado. É assustador esse tipo esse movimento mecanicista em cima da economia, no controle dessas pessoas, né? Eu gostaria de fazer mais uma pergunta para o senhor aqui sobre esse assunto, né? Porque a gente, quando fala desses pontos, em geral, né, o brasileiro tem um desprezo sobre o conhecimento, né? Ele parece que ele não quer entender essas coisas, né? Ele acha que não, é teoria da conspiração e tudo mais. Tem algum outro problema maior que o senhor vê aqui no Brasil, além desse desprezo pelo conhecimento, do saber, etc? Bom, sempre que uso a expressão teoria da conspiração, eu digo assim, você lembra, o Foro de São Paulo também era teoria da conspiração minha, não era? E agora? Né? Então, eu falei, entre uma história da carochinha e uma teoria da conspiração, eu prefiro a teoria da conspiração, que tem pelo menos alguma chance de ser verdadeira, por remota que seja. Todas as teorias da conspiração devem ser averiguadas. Agora, você simplesmente carimbar e dizer teoria da conspiração, isso aí, e dar aquela risadinha de deboche, eu sempre digo, risadinha de deboche é argumento de puta, não vem não. Por risadinha de deboche, você não vai derrubar nada que eu estou falando. Agora, no Brasil, a situação é muito agravada, o brasileiro é muito indefeso com essas coisas. Eu observo, há mais de 30 anos, você não vê um projeto de lei chegar no Congresso que não tenha vindo de fora.
vem da ONU, vem da Organização Mundial da Saúde, vem da Organização Mundial do Comércio, vem do George Soros, vem do Rockefeller. Então, é uma total falta de iniciativa. O brasileiro, ele quer ser o rabo do cachorro. Ele pergunta para o cachorro, está na hora de balançar? Balança. Ele... Quer dizer, o brasileiro é um trouxa. E nós estamos perdendo oportunidade umas atrás das outras, por causa disso. Então, o problema brasileiro não é tanto o imperialismo econômico, quer dizer, intervenção estrangeira econômica. Não. É a diferença de QI, meu filho. Os estrangeiros têm muito mais QI, nós estamos muito atrás. Quando a gente fala esse negócio, olha, 50% dos estudantes da nossa universidade são analfabetos funcionais, isso é uma calamidade como nunca aconteceu na história do mundo. Eu comparo ao genocídio, porque se você está destruindo a inteligência do país, você está destruindo a capacidade que o povo tem de se organizar, de se defender, de resolver seus problemas, etc. Está condenando as pessoas à desgraça e à morte. Então, é aí que nós temos que investir. Eu tenho consagrado minha vida à luta contra a ignorância. Eu não estou lutando contra a corrente política, não é isso. Às vezes pode parecer que é isso, por quê? Quem estava promovendo, quem estava no poder, quem estava promovendo a ignorância é a turma da esquerda. Então a culpa é deles, evidentemente. Se fosse a direita, seria a mesma coisa. Né? Mas eu acho que o amor à ignorância e o desprezo pelo conhecimento são a causa de todos os males. Né? Assim, a definição como é que você reconhece um canalha? O canalha despreza o conhecimento e não abdica do direito de ter opiniões. Quer dizer, eu não quero saber de nada, mas eu acho o quê? Uma vez, tem uma entrevista coletiva com um rapaz que era correspondente da Rede Globo em Nova York. E eles chamaram alguns colegas, na época que eu estava escrevendo para o Globo, chamaram alguns colegas do Globo para fazer pergunta para ele. E eu fiz uma pergunta, nem interessa sobre o quê, e ele disse o seguinte: eu nunca ouvi falar disso, mas acho que não tem o menor cabimento. Eu digo, isso é o retrato do Brasil. Né? Eu não entendo, o negócio não quero entender, mas eu acho o quê? Assim não dá, pô. Isso se tornou normal no Brasil. Esse negócio do Foro de São Paulo, eu lá com 2.000 páginas de documento, na declaração do próprio Lula, etc., falar para os caras, não, isso é teoria da conspiração. Por quê? Porque aquilo não combina com a visão habitual que o sujeito tem das coisas, com aquelas opiniões sedimentadas que ele adquiriu do nada, e que são o mundo dele. Então, isso é um bando de caipira, tá entendendo? Essa caipirice é o nosso problema. Isso aí é crônico no Brasil, está documentado nos livros do Machado de Assis, do Leon Barreto. Então, o desprezo brasileiro pelo conhecimento não vem de hoje. Agora, a partir da hora que elegeram um sujeito chamado Lula, então isso foi a glória da ignorância. Né? Ele virou uma espécie de modelo. Está vendo? Para ser presidente da República não precisa saber porra nenhuma. Ele teve sucesso, então nós, tudo ignorantes, seremos também glorificados. Então foi um tremendo mau exemplo. E não foi só o Lula, não, foi uma cambada de analfabeto que subiu. Né? O ministro da Educação, que escrevia cabeçalho em vez de cabeçalho, o intelectual do partido que escrevia Getúlio com LH, tudo isso subiu de uma vez. Quer dizer, a ignorância virou um mérito. Então, é o seguinte, o cara quer se ferrar, né? Ele está pedindo a fórmula de como se ferrar, e ele descobriu a fórmula infalível. Não saiba nada e tem opinião sobre tudo. Pronto, descobriram. É isso que nós temos que destruir no Brasil, esse amor à ignorância. Sem dó nem piedade. Tá? Daí o pessoal vem, não, mas... Né, sempre vem com essa conversa. Não, Deus oculta a verdade dos sábios e revela aos pequeninos. Eu digo, mas escuta, meu filho, o pequenino sou eu. Né? Não é esse, esses são todos gente importante. São tudo catedráticos, seu doutor, senador, deputado. E eu é que sou apenas um rapaz latino-americano, Zé Mané, que estudou. Né? E eles estão aplicando o negócio dos pequeninos à pessoa errada, achando que o pequenino é o Lula. Como se eu fosse um cara ricaço, nasci em berço de ouro, estudei em Heidelberg, não fiz nada. Né? Eu apenas li uns livros e estou contando aí o que eu descobri. Professor, deixa eu aproveitar o gancho aqui, que então nessa carreira toda do senhor, como é que foi a dificuldade de trabalhar, né? A dificuldade intelectual de trabalhar com essa gente, né? Porque deve ser uma coisa muito incômoda, né? Eu, pelo menos, sinto isso, quando eu estou discutindo alguma coisa, as pessoas vêm com uns argumentos ridículos. Eu acho que o senhor deve ter passado
poucas e boas, né? Será que o senhor pode comentar alguma dessas com a gente também? Bom, aí eu tinha uma vantagem em cima de você. Você tem um emprego. Eu não tenho nenhum. Então, se vocês não têm emprego, eles não têm por onde pegá-lo. O que eles vão fazer? Vão falar mal? Você fala mal de mim, eu falo mal de você. Né? Eu tenho a coleção aqui dos escritos do anti-olavismo. Dá umas 40 mil páginas, mas só besteira, só bobagem, coisa de criança. Né? Então, isso aí, eu penso sempre assim, como dizia Aristóteles, a palavra cão não morde. O que os caras vão poder fazer realmente contra mim? Tirar meu emprego? Mas eu não tenho nenhum. Mas vão levar os meus bens? Eu não os tenho. Não há nada que fazer. Pode me matar, sim, mas agora não adianta mais. Não matou em tempo, agora já dançou. Agora já falei um monte de coisa, está tudo documentado. Então, no fim, assim, eu dou risada dessa gente. Nós entramos nessa briga, é o seguinte, você vai perder, eu vou ganhar. Quando, assim, o pessoal me boicotou no Globo e tirou do Globo, ele disse, vocês querem brigar comigo? Eu vou ganhar, vocês vão perder. Depois de sair do Globo, minha audiência aumentou, que foi um negócio extraordinário. Quer dizer, foi vantagem. Graças a Deus, eles me tiraram do Globo, porque no Globo eu estava ocupado, não podia fazer as minhas coisas. Pô, agora eu vou fazer do meu jeito. Daí fundei o curso, né, apareceu, tiveram até 100 alunos, apareceram 5 mil, e assim foi. Então, eu não posso dizer que eu sofri. Né? Os caras falaram coisas horríveis a meu respeito, isso circula até hoje. Né? Mas e daí? Estão só falando, e ninguém presta atenção no que eles estão falando, por quê? Porque é tudo besteira. Besteira você pode se interessar, fofoquinha, você se interessa um dia, 2, 3, depois acaba. Enquanto isso, o Olavo estava falando coisa interessante, coisa valiosa, coisa importante, coisa útil, os caras continuam prestando atenção em mim. Então, a minha norma é qualquer briga, quem durar mais ganha. Se aquele luta de boxe, quem ganhou? Aquele que continua de pé. O que está no chão perdeu. Então o negócio é continuar. Daí é o meu lema. Sabe quando nós vamos parar? Nunca. Então, ninguém aguenta. Se eu vejo os caras que falavam mal de mim 20 anos atrás, já desistiram. Eles já desistiram e eu continuei. E nós vamos continuar sempre. Você também, você não vai parar. Eles têm que parar porque eles inventam uma historinha e depois nem eles lembram mais da historinha. Rapaz, nós estamos lá dos fatos, nós não precisamos ficar repensando os fatos toda hora. Os fatos se impõem a nós. Então, na verdade, nosso serviço é até mais fácil. A gente só tem que dizer o que está vendo. E aí eles têm que dizer o que inventaram. Né? O nego que inventou a mentira, depois ele tem que inventar outra para justificar aquela. O negócio é muito complicado. E nós estamos operando no mais simples. Então, no fim das contas, digo, ora, quer saber? Nós sempre vamos acabar ganhando. Agora, uma coisa é ganhar na esfera, vamos dizer, da sociedade brasileira, essa coisa toda, e quebrar a hegemonia intelectual dessa gente. Isso é um negócio. Outra coisa é enfrentar a nova ordem global. Aí precisa mais gente, pô. Nós não vamos poder fazer isso sozinhos. E eu vejo que, em geral, até aqui nos Estados Unidos, os formadores de opinião, etc., eles estão despreparados para isso. Eles não têm a retaguarda inteira. Eles ainda pensam muito em termos de conservadores e progressistas. Eu digo, mas metade dos conservadores trabalha para a nova ordem mundial também. Às vezes não sabem. Né? Outro dia eu estava, semana passada, dei uma aula sobre as fontes dessa ideologia multiculturalista, etc, etc. O pessoal pensa que é tudo coisa da esquerda, fala, não, tem coisas queridíssimas dos conservadores e religiosos e cristãos que estão ajudando eles, pô, foram incorporadas. Porque isso não é um partido político, é um projeto abrangente de civilização. Então é como dizer, bombardeio aéreo, você está aqui trocando sopapo, o nego está lá em cima soltando bomba em você. É muito desproporcional. Então isso ainda vai dar muito trabalho, e as nossas chances não são grandes. Mas, e daí? Se nós vamos ganhar ou perder, é Deus que vai decidir, nós temos que fazer a nossa parte. Professor, como dizia Mao, né? Ganha a batalha quem luta mais 5 minutos, né? A gente não pode. Pura verdade. Pura verdade, né? Não interessa se você vai morrer depois também, quer dizer, meu inimigo morreu primeiro. Esse que é o ponto. O senhor falou uma coisa que eu sempre comento no meu curso de mudanças climáticas, tem uma aula que a gente fala sobre geopolítica também, e aí eu vou colocando as posições, aí no final eles não sabem como me rotular, né? Isso que eu acho engraçado. Mas você está falando coisas de esquerda, coisas de direita, coisas de conservadoras, progressistas, eu falei, não, eu estou sendo um cientista, e o cientista é gelado, é frio, ele faz uma análise e mostra essas coisas. Aí depois é que a gente vai decidir o que está acontecendo.
mas esse aqui é o retrato, quem são os players, quem são os jogadores de todo desse cenário. E aí eles não sabem que rótulo vão colocar em mim, mas não tem que misturar a pessoa com o que nós estamos apresentando, que são os fatos, os argumentos, exatamente como o senhor falou. Né? Tem gente de direita e tudo mais que trabalha para esse mesmo movimento globalista e às vezes nem sabe que está fazendo esse mal terrível para toda a humanidade. Né? Olha, eu tenho uma coleção de rótulos que é uma coisa maravilhosa, rapaz. Assim, eu sou comunista, nazista, católico tradicionalista, gnóstico, protestante, agente sionista e agente islâmico, tem tudo isso. Né? Sou recordista desse negócio. Os caras já falaram tudo. E na hora que falam isso, falam seriamente. Né? Agora, o que nós temos que responder é o seguinte: meu filho, eu não escolhi esses fatos. Né? Eu estou apenas dizendo a coisa que a gente está vendo. Pô, né? Lamento, mas é assim. Né? Você esqueceu o astrólogo, professor. Essa é uma outra coisa maravilhosa, porque eu exerci, de fato, a profissão de astrólogo, né, exatamente quando é que eu terminei? Em 1980. Quer dizer, 37 anos atrás. E eu conservo ainda, então, a identidade de astrólogo. O astrólogo fulano de tal. Mas o que é isso? Os caras nem tinham nascido quando eu larguei essa profissão. Né? Não que eu me envergonhe de ter exercido a profissão, não, ao contrário, tem muita coisa interessante ali. Né? Mas, de fato, é um anacronismo, uma coisa totalmente... Agora, é muito forçado tudo isso, né? Quer dizer, o cara não tem o que dizer contra você, o que ele faz? Ele assume uma pose, né? Uma pose e dá aquela risadinha de deboche. Pronto, ganhou. Professor, eu queria fazer uma pergunta. Faz. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre o papel, a importância da beleza no desenvolvimento do ser humano, tá? Eu acho que é importante. A gente tem a Zoe aqui, que é uma belezura, né? E até em homenagem a ela, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre beleza, porque a Zoe às vezes se incomoda, vou contar aqui. Às vezes ela se incomoda porque as pessoas a abordam, fica quietinho, deixa eu contar. As pessoas a abordam às vezes, né? Porque ela é linda, depois a Zoe, você é tão bonita, e ela fala para mim, eu quero que me achem inteligente. Eu falei, você é inteligente, mas a beleza é um cartão de visita que vai atrair as pessoas para ouvirem o que você tem para falar. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre a beleza, professor. Bom, então, em primeiro lugar, eu acho que uma mulher que ser admirada pela sua personalidade, não pela sua beleza, ela está sendo injusta com Deus, porque a personalidade é uma coisa que ela mesma está criando, e a beleza foi um dom de Deus. Então, em primeiro lugar, tem que respeitar a beleza. Você tem que olhar para o espelho e dizer o seguinte: Deus, me faça tão bonita por dentro quanto eu sou por fora. Ou seja, a sua personalidade tem que ser modelada pela sua beleza. Outra coisa, já existem muitos estudos que mostram que bebês recém-nascidos já têm a percepção da beleza. Você mostra a fotografia de uma pessoa bonita, eles dão uma risadinha, mostra uma mocréia, eles começam a chorar. Eu também começo. Eu tenho horror de gente feia. Eu, quando era pequenininho, eu era pequenininho, inventei essa história. Eu disse para minha mãe que eu tinha vindo de um planeta que se chamava Zolocalia, onde só tinha gente bonita. Até hoje eu fico impressionado porque esse sufixo calia quer dizer exatamente beleza em grego. Eu falei, de onde que eu fui tirar esse negócio? Mas era um instinto, né? De fugir da feiura e buscar a beleza. O ambiente físico em torno, eu morava em São Paulo, perto do centro, me parecia assim, hediondo. Só tinha uns pedacinhos que eu gostava porque eram bonitos. Por exemplo, eu fui criado na igreja Nossa Senhora da Paz, que é uma igreja no estilo que só tem ela, tudo de mármore branco, com painéis do Fulvio Penac, maravilhoso. Eu me refugiava na igreja porque ali era bonito. E ali onde tinha a beleza, tinha também, vamos dizer, o sinal do céu, você está entendendo? Então, sem o sujeito adquirir o padrão de beleza, a inteligência dele não vai se desenvolver. O neguinho criado num ambiente físico caótico, sujo e feio, vai ser burro forever. A não ser que ele fuja da feiura e busque a beleza. Quer dizer, você não é obrigado a ficar preso na feiura, é só você fechar os olhos, né? Então, eu lembro que uma vez eu fiz uma viagem aqui pelos Estados Unidos, né? E você passa aqui, as cidadezinhas todas têm uma harmonia arquitetônica, um negócio impressionante. Eles têm
digamos, uns 10 estilos de casas diferentes, mas que se combinam uns com os outros. Daí, eu cheguei em São Paulo e fui fazer uma viagem para Santos. E de São Paulo até chegar em Santos, estava tudo demolido. Estava tudo pela metade, ou inacabado, ou destruído. Eu falei, mas isso aqui é o inferno de Dante, meu Deus do céu. Eu me lembro que São Paulo, nos anos 50, não era uma cidade feia. Daí vieram aqueles prefeitos maravilhosos que derrubavam tudo para fazer minhocões e não sei o que mais. Né? Todo mundo aplaudia. Né? Eu tenho horror desses caras, desses grandes reformadores, que não tinham em vista a beleza, mas só a funcionalidade imediata. É como se fosse engenharia militar. Né? Engenharia militar faz uma ponte para estourar no dia seguinte, então não tem que ser bonita, lógico. Mas o cara que faz um viaduto no centro da cidade, ele tem que lembrar, isso aí vai ficar aí durante décadas ou séculos. Tem que ser bonito para não estragar a vida das pessoas. Então, o desprezo pelo conhecimento vem junto com o desprezo pela beleza. Então, e as mulheres que são lindas, como vocês duas, vocês não falem mal da sua beleza, não. Vocês, por favor, olhem no espelho e digam, olha, essa aqui é a beleza que Deus já me deu. Agora eu tenho que modelar a minha por dentro para que ela fique igual a essa. Entendesse? Ai, professor, que lindo. Eu adoro quando você fala de outras coisas também que não seja só a política, a filosofia, essas coisas são tão lindas. Nossa, olha, o Lawrence Lecham é um terapeuta que trabalha com pessoas com câncer. E eu achei lindo, eu nunca me esqueci de uma frase que ele disse. Ele disse que o que falta mais às pessoas é se maravilharem mais. Que quando a gente se maravilha, a gente se aproxima de Deus. Eu nunca me esqueci, isso me tocou tanto. E a beleza é algo que nos maravilha, não é verdade, professor? Mas claro que é, claro que é. Quando eu era adolescente, eu tive muita sorte. Eu tinha 2 amiguinhos que com 13, 14 anos, eles já eram músicos de alta qualidade. E eles tinham um tio que costumava nos reunir na casa dele no fim de semana, nos fechava num quarto todo acolchoado de cortiça para ouvir música clássica, ele nos explicava coisas e a gente ficava ouvindo aquilo durante horas. E aquele negócio foi se impregnando, impregnando. E um dia eu descobri o seguinte, pô, peraí, essas músicas a gente tem que decorar. Você não vai conseguir cantar nem assobiar, mas elas estão por dentro. E isso vai criando estruturas na sua memória. E essas estruturas, elas permitem você fazer analogias mais tarde e compreender, vamos dizer, fatos cada vez mais amplos e mais complexos, assim como a leitura de romances, de história de ficção, peças de teatro, que são o quê? Tipos de situações humanas, tipos simplificados de situações humanas. Na realidade, as situações são muito mais complicadas, mas se você tem os modelos simplificados, você sempre pode comparar uma coisa com outra. Né? Leibniz, que foi o homem mais inteligente do Ocidente, depois de Aristóteles, ele dizia o seguinte, aquele que tiver visto mais figurinhas será o sujeito mais inteligente. Porque ele tem mais ponto de comparação, é óbvio. Né? Ele diz mesmo que as figurinhas serão fictícias. Né? Então, vamos dizer, essa coisa, vamos dizer, da arte e da beleza, no início da vida, é absolutamente fundamental. Se não desenvolve isso, a inteligência do cara não vai para frente. Aí a gente vê, né, que ferra com a chance, né, do desenvolvimento das pessoas quando quer enfiar a goela abaixo para a gente, goela abaixo que o feio é que é bonito. Então, essa arte horrorosa, peça dos macaquinhos, tudo que não presta, tudo que é feio, que agride o nosso senso de beleza, é o padrão ideal para a esquerda. Aí fica difícil, né? Vou passar para o Ricardo, que eu acho que ele quer fazer mais alguma pergunta. Vai lá. Eu acho que é interessante, exatamente nesse ponto, são 2 aspectos. Primeiro, que a gente tem como missão sempre se superar, né? Não nascer e fazer uma viagem curta, nasci daqui, morri aqui, e nada construir, e não projetei isso para frente, não fiz as outras pessoas crescerem juntos. A gente tem intelecto, tem que desenvolver isso. E o segundo ponto, que é muito importante, como o professor acabou de falar, do Leibniz e a coleção de figurinhas, que eu gosto de dizer que é o nosso catálogo de vida. A gente tem que conhecer bastante coisas para, de fato, chegar e falar assim, esta caneta é melhor que essa. Portanto, eu não admito mais que esta aqui faça parte da nossa vida.
né? Porque a gente sempre fica acostumado com a porcaria, com as piores coisas, não desenvolve nada, e acha que aquilo é o normal, que é o comum, que está tudo bem, né? E não é assim, por isso que a gente está sempre nesse processo de decadência, né? E ao invés de estar progredindo, aumentando. A gente tem um monte de conhecimento, a gente tem o dever de passar isso para frente. Não é, eu vou guardar para mim, que eu quero ser o melhor. Não, a gente tem o dever de fazer os nossos colegas, nossos amigos, familiares, todos irem crescendo com a gente, aumentando esse catálogo de vida, para projetar coisas melhores para frente. Senão, não adianta nada. É uma missão infrutífera no final, né? Olha, Napoleão disse aquela frase que até citei no filme. A política é o destino concreto da nossa época. Bom, então acontece o seguinte, que tudo agora tem que servir à política. Então, a religião, a estética, a beleza, as relações humanas, o sexo, etc., tudo tem que servir a um movimento político. E com isso você estraga absolutamente tudo e tem que destruir os padrões estéticos e lógicos das pessoas desde o início. Você vê que os filmes feitos para criança, de uns 20 anos para cá, eles capricham na feiura, na monstruosidade. Não é isso? Então você tem que mostrar o personagem mais feio é sempre o mais bonzinho. E, bom, isso pode acontecer. Sócrates, por exemplo, era feio, mas era bom. Mas isso não quer dizer que a feiura seja sempre sinônimo da bondade, é o contrário. Não é isso? Isso aí, então, é feito, vamos dizer, de fato, para destruir o senso estético das crianças, que deveria estar sendo fomentado. Eles chegam a tal inversão, isso aí, que você vê, hoje em dia as pessoas pensam assim, se um menino se comporta como um menino, é um odioso estereótipo cultural que foi imposto a ele. Mas, se ele se comporta como menina, é a pura natureza dele que está se expressando. Então, como é possível? Eles dizem, também temos que acabar com os estereótipos de masculino e feminino. Ele diz, mas se você acaba com o estereótipo feminino, quem o menino transexual vai imitar? Né? Se fosse como na China, do Mao Tse Tung, todo mundo veste aquele uniforme, você não sabe o que é homem e o que é mulher. Né? Ele diz, então aí o que os caras estão querendo é uma coisa impossível. Se você acabar com os estereótipos, o que significará o menino que quer ser menina? O que é menina? Não significa mais nada. Quer dizer, o efeito disso, tem gente que combate essa coisa do ponto de vista da moral religiosa. Eu acho isso uma burrice. Porque o problema não é o efeito moral, o problema é o efeito cognitivo que tem. Você não está fomentando assim, isso vai virar uma putaria. Não é isso, não. Isso vai virar uma coleção de jumento como nunca se viu no mundo. Coleção de incapazes, de frustrados, de derrotados. É isso que eles estão fazendo. Né? Sob pretexto de libertar as pessoas. Agora, você vê, quando eu leio aqueles teóricos de 1968, tipo Michel Foucault, Pierre Bourdieu, etc., você pensa que esses caras eram inteligentes? Não, eles são muito burros e muito incapazes. Porque não foram capazes de perceber os efeitos políticos reais que as suas ideias iam ter. E o efeito político real é esse que eu estou falando. É a glória do grande capital. Todos eles eram de esquerda. E estão promovendo a glória do grande capital sem saber. Você chama isso de homem inteligente? Isso é uma besta quadrada. Isso é um incapaz. Fala bonito, mas é burro. Né? Um filósofo não pode controlar os efeitos históricos sociais das suas ideias, mas ele pode prevê-los, mais ou menos, e advertir, olha, aqui pode dar errado, ali pode dar errado. Mas não, esses caras estão assim, confiantes, impávido colosso, espalhando besteira para tudo quanto é lado. E daí vinham os megacapitalistas, né, os caras lá do Bilderberg, vinham falar, mas isso é uma maravilha, vamos fazer isso aí, porque é a nossa chance, boa. Professor, exatamente, a filosofia parece que parou de reorientar o pensamento, não só o científico, mas de todo mundo. Aí, nesse aspecto, como é que a gente poderia falar sobre a peirocalia? Né? Como é que seria essa ideia? O que nós estávamos falando na resposta à pergunta anterior era exatamente a peirocalia. A peirocalia quer dizer ausência de experiência das coisas mais belas. Então, o patamar de beleza do cara já é muito baixo. Né? Então, é claro que o desempenho da sua inteligência também não vai sair voando muito. Né? Quer dizer, você ensina o cara a ser um lagarto, ele nunca vai ser uma águia, é lógico. Né? E hoje em dia, no Brasil tem isso. O Brasil é um país de pessoas
frustradas. No Brasil, a vida humana não costuma dar certo. Quando dá certo é 1 num milhão, e todo mundo fica com inveja querendo matar o cara. Às vezes por justa razão. Né? Eu vejo, quando começou a campanha contra a corrupção, por que vocês fazem a campanha contra a corrupção em vez de fazer a campanha contra o morticínio ou contra a destruição da nossa educação, que são coisas muito mais graves? É porque a parte mais sensível é o bolso. Eles só sentem dor no bolso. Não sentem no coração, não sentem nem no rabo, tá entendendo? Então, eles só ficam sensíveis ao que é quantificado, o dinheiro. Assim não dá, pô. Então, você só percebe os problemas quando eles afetam a sua conta bancária. Mas quando afetou a conta bancária, já afetou tudo para trás. Então, por exemplo, a destruição da educação começou muito antes do esquema de corrupção. Começou, se você quer saber, já começou no tempo dos militares. Por quê? Porque eles, naquela época, tinha o seguinte, os caras faziam o exame vestibular, passavam, mas não tinha vaga. Daí o governo falou, oba, vamos abrir uma universidade em cada esquina. Todo mundo vai ser doutor. E começou a esculhambar a partir daí, pô. Não foram os comunistas, não. Os comunistas aperfeiçoaram muito a porcaria, né? E souberam utilizar a porcaria em proveito próprio, coisa que os militares não faziam. Eles, quando erravam, era por ingenuidade mesmo. Né? Ninguém enriqueceu com aquilo, né? Então, esse problema da educação é muito mais básico do que o problema da corrupção, que é um efeito dele. Mas também, vamos dizer, a própria criminalidade também é efeito da falta de educação. Se você tem uma população burra, incapaz, bom, precisa muita inteligência para você assaltar uma família. Né? Você pede lá, vai lá no traficante, pede uma Glock 9mm emprestada, invade uma casa, dá um tiro no pai, estupra a mãe, estupra a filha. Precisa ser muito inteligente para fazer isso? Não, não precisa, qualquer idiota pode fazer. Então você tem milhares de idiotas que estão se dedicando a isso. Você vê, o meu filho, quando a gente morava em Petrópolis, tinha um amiguinho que dizia o seguinte, eu sou burro com muito orgulho. Sabe como é que ele terminou? Foi trabalhar de aviãozinho com um traficante, foi baleado num tiroteio e morreu com 13 anos. Isto é a vida do brasileiro hoje em dia. Quer dizer, a burrice orgulhosa do cadáver. Então, é uma coisa de uma gravidade imensa, perto do qual a corrupção é nada. A corrupção, afinal de contas, levou o nosso dinheiro, mas isso está levando a nossa vida. Pô, né? Eu fico pensando se isso aí a gente pode ter algum, como é que eu vou dizer, algum reflexo do próprio Supremo Tribunal Federal nosso começar a fazer a juristocracia, né, também, né? Eles estão vendo todos esses cenários que estão acontecendo no Brasil e, de repente, começam a criar, né, as próprias leis, legislar. Isso também não seria um grande problema aqui para o nosso país, né? Cada vez mais a falta desse... Você vê, antigamente, você ter um diploma de direito, um bacharel, era alguma coisa, porque só tinha 2 faculdades de Direito e Medicina, né? Depois apareceu Engenharia. Só tem essas 3 no século XIX. Então, a Faculdade de Direito era um canal de alta cultura. Você vê que todos os grandes cérebros do Brasil, do século XIX, até 1930, eram tudo advogado. Hoje em dia, um diploma de Direito não quer dizer nada. Eu vejo pelo estilo desses meritíssimos juízes da Suprema Corte, é um estilo kitsch. Eu falo, mas como? Pega juristas de outras épocas, era Rui Barbosa, né? Oliveira Lima. Né? Era assim, pô. Eu só sabia escrever. Agora não, esses caras escrevem no estilo pomposo, idiota de redação de ginásio. Então, eu duvido que esses caras estejam realmente capacitados. Né? Todos eles. Eu não tenho respeito nenhum por juiz nenhum desse país mais. A gente pode ter, assim, a obediência é obrigatória, né? Mas o respeito não é obrigatório. Não sou obrigado a respeitar. Não tem nada o que respeitar aí. Chamar o cara de excelência, esse cara só é excelente na estupidez. Né? Quer dizer, é uma obra-prima de estupidez. Então, na medida que acontece isso, você perde o respeito por tudo quanto é autoridade, porque elas não merecem mesmo, e você não respeita nada, não respeita nem a si mesmo. Então, esta é a grande calamidade brasileira. Nós precisamos restaurar o senso da alta cultura, valores culturais. Sem isso, nós estamos liquidados. Agora, pessoal, a gente fala em educação, qual é a primeira coisa que você ouve? Nós precisamos investir em educação.
Eu não preciso investir nenhum tostão a mais, meu Deus. Vocês já estão gastando dinheiro demais com essa porcaria. Você tem um monte de universidade que custa um montão de dinheiro e só forma analfabeto funcionar, você ainda quer investir mais? Tem que tirar dinheiro dessa porcaria. Se você pegar, por exemplo, a educação primária, bom, se eu fosse ministro da educação, coisa que não serei jamais, a primeira coisa que eu ia fazer é simplificar o currículo primário. Diminuir. Tem menos matérias, as matérias são mais exigentes. É o famoso 3 que fala do americano, né? Ler, escrever e aritmética. Se o cara sair do primário sabendo isso, bom, o resto ele adquire depois. Né? Agora, no Brasil não, está aumentando. Você tem que ensinar até a educação sexual, pô, meu Deus do céu. Tem que ensinar um menino como é que ele senta no pinto do outro. Né? Vai muito dinheiro com essa besteira, meu Deus do céu! Né? É muito dinheiro jogado fora. Agora, falar em investimento em educação, quando falei em investimento em educação, eu já saco do meu rolo de papel higiênico. O negócio é grave. Tem uma coisa interessante, comentando em alguns lugares que eu faço palestras e tudo mais, que essas pessoas que têm o dinheiro aqui no Brasil deveriam estar montando os seus próprios institutos de pesquisa e de ciência de universidade. Né? Eu até me propus a fazer esses projetos para eles, para formar seu próprio pessoal, entendeu? É pegar essas cabeças pensantes, que nós temos bastante gente capacitada aqui no Brasil, e investir neles para poder fazer aí os descendentes, porque senão, é como o senhor falou, vai ficar só a qualidade caindo, ao ponto que a gente vai daqui a pouco virar índio mesmo de volta, não tem outra condição, né? É absurdo. E o pessoal não enxerga isso, o pessoal que tem dinheiro, eu estou tentando fazer a cabeça deles, olha, vocês vão ter que investir um dinheiro nisso, fazer os seus centros formadores, porque as universidades em geral do mundo inteiro vão acabar. Isso aí não vai mais existir, não. Bom, a gente sabe que a maior parte das descobertas tecnológicas fundamentais é tudo pesquisa militar. Quer dizer, quando vai ter uma guerra, daí os milicos começam a procurar investigar e acabam inventando um monte de coisa. Isso quer dizer que se você fechasse 80% das universidades, do ponto de vista do progresso da ciência, não faria a menor diferença. As universidades existem só para dar emprego para incapazes. E, nesse sentido, claro que é uma função social, porque alguma coisa eles precisam fazer. Então, se ele não sabe fazer nada, então você vai ser professor universitário. Pronto, está resolvido o problema. Né? Agora, do ponto de vista do progresso científico, para que precisa toda essa gente? Para que precisa ter tanto doutor, tanto bacharel? Isso é uma palhaçada. Né? Agora, ensina um ofício. Aquele professor Pierluigi Piazzi, ele, pouco antes de morrer, ele disse uma coisa verdadeira. Ele disse, olha, hoje em dia, um PhD sabe menos do que o sujeito formado numa escola técnica 50 anos atrás. E eu cheguei a ver isso. A pessoa fazendo projetos incríveis. Você é formado em arquitetura? Não, eu fiz o curso de edificações da Getúlio Vargas. Pronto. Sabia mais de arquitetura que de engenharia do que todos os caras juntos. Então, alguma coisa está acontecendo. E aí, o exemplo vem de cima, tá entendendo? Quer dizer, é a promoção de falsos intelectuais pelo pessoal da esquerda e é a visão muito errada que a turma, por exemplo, os militares, tem da educação como coisa que tem que ser resolvido com investimento. Né? Eu digo, meu Deus do céu, vocês viram a minha mãe que morreu agora. Minha mãe só tinha o curso primário. Né? Ela, assim, ela ia no supermercado, fazia todas as contas de cabeça, tinha caligrafia excelente, escrevia em português correto, né? Desenhava maravilhosamente. Onde que ela aprendeu tudo isso? No curso primário de uma escolinha do interior, 80 anos atrás. Então, essa escolinha funcionava, meu Deus do céu. Ela se lembrava com muita gratidão da professora dela, Dona Simira. Falava Dona Simira, maravilha. Né? Hoje em dia, os caras querem matar o professor, né? Então, é assim, eu ainda tive 2 ou 3 professores velhos. Os professores velhos eram bons. Quando eu entrei no ginásio, os professores mais velhos eram bons. Tinha o Décio Grise, que era professor de biologia, e tinha o José Hildebrando Bretas, que era professor de latim. Foram as 2 únicas coisas que eu aprendi. O resto não aprendi nada. Não, tinha o professor de francês, também era velho, Menotti Tancredi, esse também era um velhão, também aprendi francês. 3 coisas eu aprendi no ginásio. O resto não aprendi nada. Né? Por quê? Eram caras de uma outra época. Né?
que eram professores de verdade. Agora o resto não, porra. A senhora tá um professor... Hoje em dia eu vou para aula só para ter o ensino médio completo, porque eu sei nada. Tudo que eu sei, eu passei no vestibular. Só um minutinho, alguém quer falar? Eu falo que eu passei no vestibular com as coisas que eu aprendi na minha casa, que a minha família estudou, assim, tem cultura, essas coisas. Mas na escola, eu só vou para passar o tempo e acabar o ensino médio, porque eu não aprendo nada. O professor não sabe ensinar, não tem didática, é ignorante, enfim. Não, esse negócio é uma calamidade mesmo, isso não é brincadeira. Quando fala dos 50% de analfabetos funcionais formando os analfabetos funcionais, então quer dizer que os professores dele também são. E olha, eu vivo lendo teses universitárias brasileiras. Eu tenho interesse por cultura brasileira, que é uma coisa mórbida. Eu leio tudo que não presta, né, procurando algum sinal de inteligência ali. Eu não vejo, não chega uma tese na minha mão que não tenha 4 erros de português na primeira parte. Né? Agora, veja, Dante dizia que a gramática é a construção, a parte material da linguagem, a estrutura material da linguagem. Se o cara não entender nem a estrutura material, como é que ele vai entender a estrutura ideal, a estrutura lógica, os conceitos? Não vai pegar nunca. Então, outra coisa, o que está acontecendo na língua portuguesa do Brasil é um fenômeno que jamais se viu na história do mundo. A língua portuguesa nos últimos 50 anos perdeu 2 pessoas verbais, gente. A segunda pessoa de singular é a segunda plural. Isso nunca aconteceu. O que será do francês se ele não puder mais falar tu e vous? Ele está lascado. Né? Então, eu lembro o Paulo Francis, quando ele escrevia o pronome seu, ele botava em parede yours ou his, porque ninguém sabia a quem se referia aquilo. Quer dizer, sumiram os pronomes, sumiram os tempos verbais, sumiram os pronomes. Isso, eu procurei para ver se isso aconteceu em alguma outra língua, nunca aconteceu. Então, a decadência começa aí, porra. Não é assim, depois que o PT chegou ao poder. Não, o PT chegou ao poder por causa disso. Não é que está assim por causa do PT. O PT é o sintoma, o PT é o furúnculo, que agora já foi até estourado. Mas tem infecção e tratar lá dentro faz tempo. Então, nós temos que fazer o exame de consciência, né, e ver o que nós estamos fazendo com o nosso país, meu Deus do céu. Né? Então, você tem, por um lado, você tem o desprezo pelo conhecimento, e você tem o amor pelos cargos, pelos títulos, toda uma excelência, doutor. Isso aí está documentado no livro do Lima Barreto. Lê lá no Triste Fim de Policarpo Quaresma. Está tudo lá, meu Deus do céu. Isso vai fazer mais de 100 anos. Né? E não mudou nada, só piorou. E a gente falando mal, sabe, fala mal do capital estrangeiro, fala mal disso, fala mal daquilo. Mas isso aí a culpa é nossa. Se nós não temos iniciativa intelectual, os outros vão abusar da gente mesmo. Agora estão reclamando do chinês. O chinês está entrando aí, está comprando tudo. Falei, quem está vendendo, porra? É? São vocês mesmo. Professor, aproveitando, o senhor gosta muito do Tolentino, mas eu queria perguntar uma curiosidade, porque a gente assiste alguns vídeos antigos. Como é que foi com o Monir Nasser? Como é que era? Ele era um companheirão, que ele era uma pessoa que era bastante esclarecida, fazia discursos muito bons. Falta uma pessoa dessa também para instigar a inteligência hoje também? O que o senhor acha? Olha, o Monir para mim foi uma surpresa, porque eu comecei a dar esse curso no Paraná, e ele era um homem sempre muito modesto, muito quietinho, e foi lá assistindo as aulas, tomando notas, estudando. De repente começou a fazer umas conferências espetaculares. Eu falei, opa, o que é isso? Quer dizer, o homem estava dormindo, eu fui lá, acordei ele, pô. Agora, infelizmente, ele durou pouco. Morreu jovem, né? Mas tem essas conferências dele, então, já estão publicadas, a irmã publicou. Né? Acho que é uma edição que não teve muita difusão, mas deveria tirar milhões de cópias disso e dar para todo mundo. Eu comecei um negócio, vamos dizer, o curso que eu chamava de Educação Liberal, e você dava um livro clássico para as pessoas lerem, fazia ler em voz alta, porque tem pesquisas que o brasileiro não capta muita informação escrita, ele capta pelo ouvido. Eu falei, é? Então é o seguinte, vocês vão ler o livro em voz alta uns para os outros. Funcionava muito mais. E daí depois eu fazia, não uma análise, mas fazia analogias com outras coisas. Tirava algumas conclusões do que eles tinham lido.
nunca analisava propriamente o texto. Né? E isso estava funcionando. Mas eu fiz um pouquinho. Daí o Munir continuou, fez com dezenas de obras, um negócio impressionante. Né? Quer dizer, o Munir foi assim, o resultado impremeditado das minhas aulas. Entendeu? Impremeditado e, como é que se diz, enormemente estimulante. Né? Bem, pessoal, nós já estamos aqui com 1h10 de Hangout. Eu acho que a gente pode começar a partir aí para o encerramento, né? Eu vou pedir para a Zoe para fazer as suas palavras finais, considerações finais, para o professor Ricardo, professor Olavo, e aí eu encerro, tá bom? Vamos lá, Zoe. Bom, eu fiquei quieta esse tempo todo, porque acho que a gente tinha que ficar quieto mesmo e ouvir o que esses 2 meses têm a dizer, né? O pessoal ficou me xingando no chat, falando, Zoe, fala. É melhor ficar quieta e ouvir do que falar besteira, né, gente? Então, por favor, eu fiquei atenta a tudo que vocês falaram, ouvi, concordei. É uma aula sempre ouvir vocês. Queria agradecer por estar aqui. Já poder estar aqui com vocês me torna muito inteligente. Falaram isso no chat. E, professor Olavo, fiquei comovida com suas palavras. Eu até chorei aqui, briguei com a Bia, falei, Bia, você não tinha que ter falado isso, porque sempre eu dei bronca nela. Sempre me deixa um pouco emocionada, porque o pessoal, quando eu tô falando de coisas sérias, sempre vai lá, dá uma cantada, fica, você é linda, e parece que tudo que eu falo é besteira e não estão ouvindo, não estão entendendo o que eu falo. E eu quero, quando eu tô aqui falando com vocês, fazendo vídeo, falando da minha história, criticando o socialismo, eu quero que as pessoas parem para ouvir o que eu tenho para falar e não parem para ver minha beleza. Beleza não vai mudar nada, não vai mudar a situação do país. E isso que eu quero que as pessoas entendam. Parem de ser tão superficiais e parem a prestar atenção no que verdadeiramente importa. E é isso, é com isso que eu me despeço. Obrigada, pessoal, boa noite. Então, olha, eu acho que nós fizemos da beleza assim. Você olha essas mulheres que estão no parlamento, essa Jandira Fegali, essas mocreias todas. Isso aí faz um mal que você não queira saber. Eu, quando era pequeno, assim, eu sempre fui deslumbrado com a beleza. Eu tenho uma prima chamada Maria Luísa. Acho que quando tinha 4 anos, eu vi ela pela primeira vez, eu fiquei assim, parecia que eu estava no céu. Era a mulher mais linda que eu tinha visto. Parecia com você, assim. Era esse mesmo tipinho, assim, pele clara, cabelo preto, tá? E aquilo ficou um modelo para mim. Né? Eu pensava assim, todo mundo devia ser assim. Tem gente feia, tem algum treco errado. Né? E, olha, pensar assim me fez sempre muito bem. Né? Agora, se a pessoa não tem a beleza física, muito bem, ela pode desenvolver outros tipos de beleza. Pode ser, sei lá, se você pegar, sei lá, Arthur Rubinstein, era um homem feio para danar, mas quando ele sentava no piano, era um deslumbramento. Ele dava a beleza. A beleza é fundamental. Se a beleza já veio na aparência física, melhor, está feito metade do serviço, minha filha. Né? Você não precisa produzir tanta beleza quando você vai, você já está levando. Agora, você quer o resto também e também tem mais coisa. Né? Ricardo, aproveita aqui, né, e faça as suas considerações. Eu sei que você está muito feliz de participar aqui desse hangout com o professor Olavo. Tenho certeza Está na disso. cara dele, está estampado na cara dele. Só complementando o que o professor Carvalho falou, ô Zoe, você já é bonita e você já faz o efeito hipnótico, entendeu? Tem que aproveitar disso. Ah, meu Deus, não. Meu poder. Aí depois você joga toda a bagagem cultural em cima. Aí a pessoa não sabe de onde veio aquilo, já entrou na cabeça, entrou no cérebro, gravou, pronto, fez o serviço. Tem que aproveitar. É isso mesmo, ela entrou, o neguinho já cai de 4 ali. Daí você passa a mensagem, meu Deus do céu. Meu Deus do céu,
certeza. Bom, gente, eu só tenho que agradecer a vocês, agradecer o André e o Rafael, que são os staffs aqui, estão sempre ajudando a gente a fazer os hangouts bem feitinhos aqui. Agradecer a Zoe, a Bia. Professor Carvalho, foi um enorme prazer, finalmente conhecendo, né, primeira vez, e espero que a gente faça muitos outros aí, que é bem divertido, né? Bem divertido, passamos mais conhecimento e vamos tocando aí a bola para frente. Muito obrigado por tudo, para todos. Boa noite a todos aí. Professor, quer falar? Quer falar? Então é isso aí. Eu que agradeço novamente o convite. É sempre uma grande alegria estar com vocês. O Ricardo Felício eu tenho acompanhado até onde eu consegui entender, tenho acompanhado, né, esse combate dele. Acho que é um herói nacional, nós temos que ter o maior respeito e admiração por ele, né? Eu me sinto honrado de estar aqui com ele. Espero que isso se repita muitas vezes. Tá? E Zoe, aproveita a beleza, mulher. Você só com ela você já ganhou metade do cara, já derrubou metade, tá entendendo? Daí você passa a mensagem. Obrigada, professor. Prefiro continuar estudando para me chamar de bonita pela inteligência. Mas obrigada. Não vou mudar de opinião. Ai, meu Deus do céu. Nada como ter 18 anos. Bom, eu quero deixar um beijo para todo mundo. Tá dando leve. Então, deixar um beijo para todo mundo que está aqui nos acompanhando até agora. Já são 15 para meia-noite, vocês estão firmes aqui. E dizer que amanhã eu estou viajando para Israel. Fiquei muito feliz com esse convite para receber a comenda de embaixadora da paz da Terra Santa e espero realmente aproveitar tanto lá na viagem, como depois esse título, para, como eu falei ontem com uma amiga, né, para infernizar a vida das pessoas. Aí a minha amiga riu e falou, Bia, mas o título é Embaixadora da Paz. Eu falei, exatamente, é com esse título de Embaixadora da Paz que eu pretendo infernizar muito as pessoas que estão roubando a nossa paz, né? Agradeço ao Ricardo Felício, é sempre muito bacana conversar com você, professor Olavo, quero deixar um beijo para sua família toda, Roxane, Leilá, todo mundo, todo o pessoal aí. Em outubro eu estarei representando aí o Terça Livre, no encontro que vai haver em Nova York, com o professor Olavo, Jair Bolsonaro, Jeffrey Knights e Diane West, tá? Vai ter uma mesa redonda, parece, sobre o comunismo no mundo, né? Então, o Alan, que está aqui nos assistindo, quero deixar um beijo para o Alan. O Alan vai estar com o neném novinho, vai estar com seu filhotinho, e aí pediu que eu fosse representar o Terça, claro que eu não podia recusar, fiquei muito feliz. E um beijo para Zoe, né? Também minha parceiraça aqui de Hangouts, de Sem Papas na Língua. Gente, um grande beijo para todos vocês, e até a volta, se Deus quiser.